esquecemos de fechar a porta da igreja e apagar a luz. Lá fora. E uma irmã chegou atrasada, já não estava ninguém, porta aberta, luz acesa, pensou, foi embora no batalhão. E eu fiquei. A mulher entre pânico, ai. Nisto veio chegar o filho do responsável daquela congregação. Então, mas o meu irmão voltou. Voltei. Então voltou. Voltei para fechar a porta e apagar a luz. Voltou do lado do autocarro, não é? Porque lembraram-se que não tinham. Mas coitada da irmã estava com receio. Ok, espero que vocês não tenham. Ok, meus irmãos, então vamos ser rápidos nesta última sessão, só para lembrarmos as condições para servir a Deus. Nós já vimos que o serviço de Deus é em cooperação, lembram-se? Vimos as razões que nos assistem para servir a Deus. E agora vamos ver as condições para servir. As condições que Deus exige para nós o servirmos. Nós temos fortes razões que nos devem levar a servir a Deus. Amém? Amém. Contudo, para servir a Deus é necessário preenchermos determinadas condições indispensáveis. Sem essas condições, o nosso serviço para Deus será sempre deficiente ou até mesmo inútil. Porque, irmãos, não é só servir a Deus, é servir a Deus à maneira de Deus. Amém. Amém. Não é? Glória a Deus. É que alguns podem servir a Deus à sua maneira, mas isso não é o que nós pretendemos. Nós pretendemos servir a Deus à maneira de Deus. E servir a Deus à maneira de Deus implica determinadas condições. Primeira condição, e agora não temos o escrivão. Ia buscar outro computador. Primeira condição é viver acima da repreensão. Viver acima da repreensão. Ele não disse ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Agora, Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Agora, Deus exige que nós vivamos acima de repreensão. É isso que encontramos em Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Deus deseja que aqueles que servem sejam irrepreensíveis, que não haja nada na sua vida que mereça repreensão. Porque se há alguma coisa na vida daqueles que servem que merece repreensão, então, meus irmãos, o nosso serviço não está em condições. Porquê? Porque Deus exige que aqueles que servem, a vida dos que servem, esteja acima da média dos outros. Porque nós não servimos apenas para fazer trabalho. É importante pensar nisto. Nós servimos, aqueles que servem na igreja, servem para ser exemplo dos outros. Amém. Quem serve a Deus deve ser exemplo. Então, para ser exemplo, tem que estar acima da repreensão, não é? Acima da média da vida dos outros, para ser um exemplo para os fiéis.
O caráter é prioritário ao talento. Percebem o que eu estou a dizer? Amém. O indivíduo pode ter muito talento, mas se não tiver caráter, alguém disse que caráter sem talento é igual a caos. E é verdade. Não sabem que muitos homens de Deus foram homens de Deus com grande talento, caíram. E caíram estrondosamente, porque lhes faltou o caráter. Porque, irmãos, é o caráter que sustenta o talento. Percebem? O nosso ministério tem que estar baseado no caráter. É o caráter que dá estrutura ao nosso ministério, ao nosso serviço para Deus. O talento dá-lhe capacidade, mas é o caráter que dá o fundamento. Portanto, é o caráter que sustenta o carisma ou o talento. Percebem? Podemos ter muito talento, mas se não tivermos um bom caráter, não temos condições para servir a Deus. Não temos, não. E, meus irmãos, nós temos que admitir isto com muita humildade. É o grande mal na igreja é aqueles que servem, aqueles que têm um cargo, não terem caráter e não serem um exemplo. Isso é o pior mal que pode acontecer à igreja. É pior até do que alguém que, por acidente, percebem o que eu estou a dizer? Cai num pecado. Um crente cai num pecado. Pronto? Isso pode, podemos dizer que isso é um grande escândalo que faz um grande mal. Esse faz mal, mas o pior mal não é ainda esse. O pior mal é aqueles que estão servindo, mas estão a servir sem caráter. Isso causa mal-estar na igreja, causa divisão na igreja e causa um mau testemunho para aqueles que estão de fora. Porque às vezes nós pensamos que aqueles que estão de fora não estão a ver o que se passa na igreja. Eles estão a ver. A gente é que não vê que eles estão a ver, mas eles estão a ver. Não é? E apercebem-se muitas vezes daquilo que acontece e do mau testemunho que às vezes aqueles que servem, por isso, irmãos, servir a Deus requer muita atenção, consagração para vivermos acima da repreensão. Pedimos ao Senhor que a minha Senhora ajude a não dar lugar a escândalo, a não dar lugar a mau testemunho, a não dar lugar ao mau exemplo. Guardam, e quando nós, em humildade, invocamos a Deus nesse sentido, Deus responde, Deus guarda, Deus dá-nos vitória. Glória a Deus. Portanto, esta é uma condição necessária. Viver acima de repreensão. Outra condição é humildade. Humildade. Penso que não é nenhuma novidade para os irmãos, não? Humildade. Paulo, Atos capítulo 20, verso 19, ele dá testemunho do seu ministério, do seu serviço, dizendo, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, enfim, pelas ciladas dos judeus que subiam. Mas o que está em causa aqui é que ele está dizendo que servia a Deus com toda a humildade. A humildade é algo muito importante. Aliás, é básica no serviço do Senhor, porque a humildade atrai a graça de Deus. Irmãos, quando nós damos lugar à humildade, a graça de Deus torna-se mais eficaz e mais abundante na vida daquele que é humilde. Amém. Tiago, capítulo 4, verso 6. A humildade atrai, chama a si
a graça de Deus. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, é na humildade que nós recebemos a graça de Deus. Glória a Deus. E quando nós precisamos da graça para servi-lo, não é? Porque servimos com base na sua graça. Então, a humildade é uma força de atração da graça de Deus à vossa vida. Por isso, Pedro exorta, 1 Pedro 5,5, exorta os jovens e a todos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não esqueçam, a humildade é uma condição necessária para servir a Deus. A humildade é uma característica fundamental daqueles que querem servir a Deus. Agora ouçam com atenção. Ninguém consegue ou aguenta servir a Deus convenientemente sem humildade. Irmão, sem humildade ninguém aguenta servir a Deus. Amém. Vocês não sabem porque muitos desistem? Eles podem dar as desculpas que quiserem, mas a razão principal é porque não têm a humildade suficiente para servir. Glória a Deus. Não aguentam. E sem humildade não aguentam. Falo por experiência própria. Eu hoje não estava aqui se em muitas circunstâncias eu, pela graça de Deus, não desse lugar à humildade. Não estava aqui. Eu não sei onde estava, mas aqui não estava. Eu tinha já fugido, tinha arranjado outra maneira de ser e de estar. Porque na obra de Deus é preciso humildade. E só os humildes é que aguentam. Amém. Glória a Deus. Porquê? Porque a humildade é necessária, primeiramente, para ficarmos na dependência de Deus. Amém. E servir a Deus implica estar na sua dependência. E para vivermos na dependência de Deus, nós temos que dar lugar à humildade. Amém. Na dependência da sua vontade, na dependência do seu poder e na dependência da sua direção. Nós precisamos de depender da vontade de Deus, do poder de Deus e da direção de Deus. E para isso precisamos de humildade. Amém. Porque se não tivermos humildade, nós não conseguimos depender de Deus. A humildade também é necessária para seguir a orientação, e ouçam bem isto também, é necessária para seguir a orientação daqueles que presidem no Senhor. Aleluia. É preciso humildade para nos submetermos à liderança. Porque se não houver humildade, em vez de submissão, nós acabamos por ser, em vez de ser submissos, acabamos por ser rebeldes. E dar lugar à rebeldia. E a rebeldia que às vezes acontece nas igrejas é por falta de humildade. A pessoa não quer descer no cavalo. A humildade é também necessária para suportar as vicissitudes, as agruras da obra de Deus. A obra de Deus tem, meus irmãos, tem coisas difíceis. A obra de Deus pode trazer-nos tristeza e amargura, e não só alegria. Ouviram? E é preciso humildade para, nesses momentos, nós podermos aguentar firmes. Porque sem humildade
Nós não aguentamos isso. E desertamos. Percebem? O orgulho conduz à ruína. O orgulho conduz à ruína. Acontece no mundo. Mas se no mundo é terrível, mais terrível é ainda nós em Deus. O orgulho conduz à ruína. Mas a humildade precede a honra. Aleluia. Antes da honra vem a humildade. Amém? O humilde sempre será honrado. Eu costumava, muitas vezes ao Brasil, às vezes ia 3 vezes por ano ao Brasil. E os irmãos sabem, às vezes eu era apresentado de uma maneira que eu gostava muito de ser apresentado como tal. E eu era apresentado, o que talvez para alguns não era assim muito agradável, mas eu gostava de ser apresentado dessa maneira e gosto ainda. Olha, estamos diante de um pregador humilde. E eu ficava contente. Eu não sei o que é que o apresentador queria dizer com aquilo, não é? Mas para mim caía-me bem, sabe? Que caía-me bem. Porque é assim que qualquer pregador deve ser. É que nem todo pregador tem um canudo. Mas não é o canudo que faz o pregador. É a humildade que torna o homem de Deus verdadeiro. Humildade. Pedro disse ao coxo: não tenho prata nem ouro. E eles podiam dizer: olha, eu não tenho canudo, mas o que tenho isso te dou. É porque há muita gente que tem um grande canudo, mas tem pouco conteúdo. Agora, canudo com conteúdo é bom mesmo. Agora, não havendo canudo, havendo conteúdo, formidável. Mas às vezes a situação. A Bíblia diz que antes da ruína leva-se o coração do homem. E adiante da honra vai a humildade. Aleluia. Glória a Deus. Porque o orgulho arruína a vida do crente e arruína a vida da igreja. E sabem que o orgulho pode estar no púlpito ou pode estar aqui embaixo. Glória a Deus nos guarda. Deus. Amém. Amém. O diabo sabe como caiu. Sabe como fez cair Adão e Eva. Ele sabe como nos pode fazer cair. E ninguém pode dizer: desta água não beberei. Porque todos nós, uns é maior ênfase, outros é menor ênfase, conforme o ministério que Deus tem dado a cada um, estamos sujeitos a ser tentados ao orgulho ou à falta de humildade. Ouviram, irmãos? Amém. Todos nós temos essa tentação. E se nós não guardarmos a nossa comunhão com Deus e pedirmos ao Senhor que nos guarde, nós vamos cair lá. Porque o diabo tenta, porque ele sabe que é aí que ele pode derrotar o obreiro, pode derrotar o pastor, pode derrotar o líder e pode derrotar qualquer crente. E infelizmente muitos têm sido derrotados aí.
Às vezes o pecado que os leva à ruína é outra coisa. Mas começou no orgulho. Percebem? Começou no orgulho. E quando o indivíduo dá lugar ao orgulho, fica desprotegido. É como que abre a porta à tentação do inimigo. E o inimigo procura, a partir de tentar para o sexo, ou tentar pelo dinheiro, ou tentar até para a heresia, etc, etc, e fazer com que a pessoa caia. Mas a origem não está no pecado que foi visível. A origem está no orgulho que está invisível no coração da pessoa. Estão a perceber? Então, cuidado com isso, irmão. Porque todos nós estamos sujeitos a essa tentação. Vão perguntar, o pastor nunca foi tentado por isso. Foi. Porque às vezes o diabo vem dizer-nos, tu és o maior. E nunca ouviram ele dizer isso? Tu és o maior. Outras vezes ele vem dizer-nos, tu não vales nada. Ele sabe a altura certa, o momento certo e a palavra certa para nos tentar. E geralmente não é na fraqueza que ele nos tenta mais, é no orgulho. E aí a queda é grande. Bom, vamos passar adiante. Podíamos falar nisto, só ter uma sessão para falar nisto. Mas depois eu deixo para o pastor Paulo falar sobre o orgulho e dar-nos um bom estudo bíblico sobre isso. Ok. Outra condição necessária é sinceridade. Sinceridade. Romanos 1:9, temos o testemunho do apóstolo Paulo. Pois Deus, a quem sirvo, é meu espírito. Por outras palavras, a quem sirvo sinceramente. Paulo dizia que servir o Senhor sinceramente. Isso significa de dentro e não somente na aparência. Sinceridade é servir de coração e não para parecer. Servir o Senhor não é um show-off. Servir o Senhor não deve ser para aparecer. Porque mesmo sem aparência nenhuma, ainda podemos servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O crente não deve servir o Senhor para dar nas vistas, nem para agradar os homens. Paulo disse, se eu agradasse os homens, se eu servisse para agradar os homens, então não seria servo de Cristo. Então estava a pôr a coisa ao contrário. Ele não era servo dos homens para agradar os homens, ele era servo de Cristo. Se os homens se agradarem, agradam. Se não se agradarem, paciência. E ele diz, não servindo à vista. Portanto, a sinceridade é não servir à vista. O crente sincero serve o Senhor porque quer fazer de coração a vontade de Deus. E não para mostrar que é alguém ou para dar nas vistas, para receber uma palmadinha nas costas. Vamos ver, irmão? Amém. Sinceridade. Sinceridade é o contrário da hipocrisia. Os irmãos sabem que Jesus, os grandes embates que Jesus teve. Vejam, Jesus com a mulher apanhada em adultério, Jesus perdoou e exortou-a.
mas não tem embate com ela. Mas com aqueles santarrões, não eram santos, eram santarrões dos fariseus, havia sempre faísca. Já repararam? Sempre que Jesus se encontrava, havia faísca. Porque Deus não tolera a hipocrisia. Porque a hipocrisia é como um fermento. É um fermento. Por isso é que Jesus disse aos discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, da hipocrisia. Porque a hipocrisia não deixa que Deus trabalhe na vida do indivíduo, porque o indivíduo julga que é aquilo que não é. E então fecha a possibilidade de Deus trabalhar na vida dele. Vamos ver outra condição. Já vimos duas ou três. Irmãos? Compreensão, humildade, sinceridade. E agora, voluntariedade. Segundo aos Coríntios 12:15. E novamente, estamos diante do testemunho do apóstolo Paulo. Eu de boa vontade. De boa vontade, ou voluntariamente, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Amém? Que testemunho, não é? Eu faço o que faço voluntariamente. E Deus aprecia a nossa voluntariedade. Amém. E ele acrescenta, 1 Coríntios 9:17, se o faço, já está? Se o faço, está. São 3 programas. Vocês gostam, graças a Deus, do vosso pastor? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 9:17. Já está lá? Se o faço de livre, tem galardão. Pois claro, o galardão é se nós fizermos de livre vontade, de boa vontade, não com quem carrega um fardo, não por coação, não é bom. Sabem, eu às vezes ouço algumas pessoas e até alguns colegas dizendo: tal forma como falam do ministério, sabe o que me dá vontade de dizer? Homem, se você está a fazer um frete desses, você embora, escolha outra coisa. Porque servir a Deus não é um frete. Servir a Deus não é por coação. Servir a Deus é um privilégio. Amém. E quem se queixa por servir a Deus, vá plantar batata. Vá colher narcisos. Não. Os que servem de livre vontade receberão o galardão de Deus. É de livre vontade. Não é por obrigação. Não, é livre. Eu faço isso porque eu quero fazer de coração a vontade de Deus. Eu faço porque eu sei a quem estou servindo. Amém. Então já vimos 4. Ainda aguentam mais um? Então vem a quinta. Lealdade. Nós já vimos isto. Lealdade. Lembram-se? Ao servirmos a Deus devemos ser companheiros leais dos nossos conselhos. Já vimos isso, não vamos perder tempo. Onde não há lealdade não pode haver cooperação nem bom entendimento. Ser leal significa ser honesto para com aquele com quem trabalhar. A lealdade deve ser vertical, de cima, de baixo para cima, de cima para baixo, e deve ser horizontal,
de uns para com os outros. O líder deve ser leal para os seus liderados, os liderados devem ser leais para o líder e os liderados devem ser leais uns para com os outros. Vamos ver outra. A sexta condição, fidelidade. Jesus disse: se alguém me quiser servir, siga-me. Ou, por outras palavras, que Jesus quis dizer: se alguém me quiser servir, seja fiel. Amém? Seja fiel. Para servir, e temos isso em João 12, 26. Para servir o Senhor é necessário primeiro segui-lo. Ou seja, sermos fiéis a Ele. Amém. E a nossa fidelidade tem 4 dimensões. Para as quais eu chamo a vossa atenção. 4 dimensões. Primeiro, devemos ser fiéis a Deus, a quem servimos. Mas também devemos ser fiéis à igreja à qual servimos. Percebem? Se o indivíduo não é fiel à igreja, não tem condições para servir na mesma. Não ouvi um amém, mas eu dou um amém por você. Irmãos, ninguém é obrigado a estar na igreja. Mas aqueles que servem na igreja são obrigados a ser fiéis à igreja. Amém. Amém. Porque não, se não forem fiéis à igreja, não têm condições para servir na igreja. É isso mesmo. A fidelidade também tem outra dimensão. Devemos ser fiéis aos líderes sob os quais servimos. Não significa que sempre estaremos de acordo, mas significa que somos fiéis. Não nos apunhalamos pelas costas. Amém. Não lhes fazemos a cama por detrás. Porque isso é triste, é desagradável, passa a expressão é nojento lá fora e muito mais na obra de Deus. Devemos ser leais, devemos ser fiéis. Amém? Amém. Àqueles que lidaram sobre nós. Às vezes nós podemos dizer, bem, mas a coisa não está. Irmão, então, se não é da sua responsabilidade, o irmão deve deixar com Deus. E Deus vai julgar. Quando o irmão acha que tem, com o devido respeito, deve dizer alguma coisa, deve fazê-lo. Amém? Deve fazê-lo primeiro se tem autoridade para fazer. Ou se tem autoridade para dizer. Segundo, se o que vai dizer é para edificar e não para destruir. E em terceiro lugar, se aquilo que tem para dizer é alguma coisa que não é apenas por dizer, mas é alguma coisa que o irmão acha que pode ser útil na obra de Deus. E se tem para dizer, também tem para ouvir. Porque às vezes há muita gente que
gosto muito. O que eu tenho para dizer, eu tenho que dizer. E o que tenho que ouvir, não quero ouvir, só quero dizer. Mas se nós damos lugar ao dizer, também temos que dar lugar ao ouvir a resposta. Porque às vezes acontece que aquilo que a gente diz merece uma resposta. Ou até merece uma correção. Não acham? Ou merece um esclarecimento. E às vezes o que dizemos numa perspectiva de um conhecimento que não é total, ou que não está dentro de um devido contexto, e às vezes o que estamos a dizer não tem aquele valor e não é tão seguro e certo como a gente pensa. Por isso temos que estar prontos também a ouvir e a receber a reação do outro. Percebem? E nem tudo o que nos apetece dizer deve ser dito. Eu sou sincero e digo o que penso. Não. Pensa primeiro no que diz, antes de dizer o que pensa. Porque às vezes, muito disparado é dito, porque o indivíduo disse sem pensar no que está a dizer. E depois de dizer, já não pode engolir. Já disse. Já foi dito. As penas já saíram, já voaram. E agora trazê-las para onde voaram já não dá. Por isso, irmãos, na obra de Deus é preciso muito cuidado. Deus nos ajude nisto. Porque é aqui que muitas vezes surgem graves problemas na igreja, pelo que se diz. Diz, pois o outro já diz, o outro já disse, e a coisa começa, é como uma bola de neve, começa a volumar e o problema começa a subir. Então, devemos ser fiéis a Deus, fiéis à igreja, fiéis aos líderes sob os quais servimos e fiéis às responsabilidades em que servimos. Irmãos, se eu sou um professor da escola dominical, eu tenho que ser fiel como professor. E ser fiel como professor é preparar devidamente as lições. Porque o indivíduo que... Bom, isto é um exemplo, não é? Podia dar um exemplo de outra coisa. Se o indivíduo é o professor da escola dominical e não se preocupa em preparar devidamente a lição, ele está a ser infiel à responsabilidade que lhe foi dada. Se eu sou um cooperador de escala, como o outro, e trabalhei tanto que não tive tempo para me preparar, eu sou a ser infiel àquela responsabilidade que me foi dada. Percebem? Então nós devemos ser fiéis também às responsabilidades que nos foram dadas. E se não temos condições para isso, é melhor dizer, irmão, pastor, eu por agora não tenho condições. Amém? Porque às vezes não temos. Então é melhor sermos sinceros nesse aspecto do que, irmãos, não estarmos a ser fiéis para a responsabilidade que nos foi dada na igreja para servir o Senhor. Os irmãos entendem? Está claro isto? Outro aspecto, santidade ou consagração. E temos aqui alguma coisa nesse aspecto. Temos aqui, sim, senhor. Temos aqui, eu nem sabia nada disto, não é? Nem o pastor sabia o que eu estou a pregar. Eu não prego sermões encomendados. Nada disso. Eu não falei nada com o pastor antes de pregar. Nem ele me pediu o tema. O tema foi dado pelo pastor de cima, não pelo pastor de baixo. Estão a perceber?
santidade ou consagração. Para sermos úteis ao Senhor, temos que viver separados do pecado e consagrados a Deus. Amém. Amém. Isto é básico. Temos que viver separados do pecado e consagrados a Deus. Viver em pecado torna-nos inúteis como servos de Deus. O pecado inutiliza o nosso serviço. O pecado nega o nosso serviço. Percebem, irmão? A consagração implica oração, leitura e estudo da Bíblia e participação regular nos cultos. Deixai que vos diga uma coisa: se eu não tenho tempo para ouvir, eu também não tenho que ter tempo para dar. Só tem condições para dar aquele que tem tempo para ouvir. Acontece, eu não conheço aqui, não estou falando aqui diretamente, estou falando de uma forma geral. Às vezes acontece que alguns cooperadores só vão quando estamos calados. Se não estão, não vão. Não, porque ele pensa que só tem capacidade de dar e não tem capacidade de ouvir. Não, de ouvir, para ouvir, está em pau fechado. Só está aberto para... E depois o que é que dá? Abobrinha. Porque não recebe, só dá abobrinha. É isso que no Brasil chamam? É abobrinha, não é? Abobrinha. Depois é. E depois às vezes só sai a voz. O que é que não ouve? Não recebe? Não recebe, não. Quem não recebe, irmãos, não tem condições para dar. Amém. Amém. Glória a Deus. É preciso receber. Amém. E ter interesse em receber. Amém. Amém. Aleluia. Bom, eu estou a dizer o meu caso, mas não é só o meu caso. Eu estou a dizer isto, não estou a dizer aos irmãos que eu sou perfeito. Nada disso. Procuro, com a ajuda de Deus, fazer algo. Eu, podia estar certo, mas irmãos, eu continuo a estudar, como se estivesse no latino. Não consigo estar de outra maneira. Às vezes até digo a mim mesmo: escuta lá, então tu não estás reformado. Porque, não, irmãos, é algo que eu continuo a dar. E porque continuo a dar, eu preciso continuar a receber. Porque quem não recebe, não tem para dar. Um dia um colega meu reformado foi ao meu escritório. Sabe, eu podia ir à beira-mar. Quando me reformei, podia comprar um carro de pesca, um carreto, para ir para a pesca. Até ser pescado. Sabe o que eu fiz? Aluguei um espaço para montar um escritório. Continuar. Porquê? Porque eu não queria desfazer da minha biblioteca, dos meus livros, dos meus arquivos, das minhas ferramentas de estudo. Não queria desfazer. Então eu faço um sacrifício de pagar uma renda numa loja, num pequeno centro comercial, para ter um escritório, onde eu saio para trabalhar, como fazia quando saía de casa para ir para a igreja. Porque eu quero continuar. Eu não quero parar. Porque, irmãos, eu não fui chamado para parar. Fui chamado para continuar. Amém. Amém. Bem,
estudo da Bíblia, participação no lado dos cultos. O crente deve ter uma boa consciência para servir a Deus. Faz parte da nossa sinceridade. Se o crente chegar ao Senhor, eu não tenho boa consciência a servir. Então, ou o crente muda de vida, pede perdão a Deus e muda a sua vida e começa a ser fiel ao Senhor, ou então não queira enganar-se, porque o principal enganado é o crente. Ele pode enganar a igreja e enganar a liderança, mas quem fica, quem é o principal enganado, é aquele que tenta enganar, percebe? Esse é que é o principal enganado. Vamos ver outro aspecto importantíssimo, rapidamente, porque está quase a acabar. Os irmãos estão quase a receber livros de mim, pelo menos esta tarde. Amanhã eu vou receber. Amém. Outro aspecto é sacrifício. Sacrifício. Ouça, meus irmãos, servir a Deus não é um sacrifício. Amém. Hã? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Não é um sacrifício. Não. Mas requer sacrifício. Percebem o jogo dos palavras? Não é um sacrifício, mas requer sacrifício. Jesus deixou-nos um exemplo. Servir o Senhor pode implicar em problemas, lágrimas e grandes lutas. Uma vez surgiu um problema na igreja, para citar um caso, surgiu um problema na igreja e ele disse a um dos anciãos da igreja, presbíteros, então, mas o irmão não veio as coisas, não tem ação. E ele disse, não, eu não quero ter problema. E ele disse, pois é, então você devia pôr o seu cargo à disposição e parceiro, porque você foi consagrado para ter problemas. Quando o indivíduo é consagrado diácono é para ter problemas. Porque o diaconato dá problemas. Quando o indivíduo é consagrado para ser ancião, é consagrado para ter problemas. Porque o ancianato dá problemas. A obra de Deus dá problemas. E quem não quer ter problemas, não aceita a responsabilidade. E muitos não aceitam exatamente por isso. Muitos, eu conheço crentes que não são uma bênção e não aceitam, não querem comprometer-se, porque eles mesmos dizem, eu não quero ter problemas. É uma desgraça. Então Jesus teve os problemas todos que teve para nos salvar e nós não queremos ter problemas em qualquer para servir aquele que teve todos os problemas até à morte e morte de cruz para nos salvar. Que sentido faz isso? Glória a Deus. Sim, meus irmãos. Às vezes há crentes que vêm dizer, desde que eu comecei a servir o Senhor, tenho tido mais problemas. Você que é novidade? Tem problemas? Pois tem. Mas tem problemas. Eu tinha a coisa, depois você estava no seu conforto, estava no seu lugar de conforto, você estava nas bancadas, entrou na arena, pronto. Por isso, eu penso que o nosso pastor Calamar, ele lembra-se de ele dizer, venham para a arena, saiam das bancadas, venham para a arena. Era uma questão que eu costumava dizer aos alunos, ainda hoje costumo dizer aos alunos, porque nas bancadas, não há problema, estamos a ver os outros, até problemas. Agora, descendo para a arena, aí começam os problemas. E a obra de Deus dá problemas. Por isso,
é que muitas vezes nós precisamos de tomar a nossa cruz, porque o trabalho do Senhor é sacrificial e é desse sacrifício que Deus se agrada. Não é do indivíduo de joelhos para Fátima. Isso não agrada a Deus. Agrada é servirmos a Deus como deve ser e enfrentar os problemas. Enfrentá-los. Não foi. Lembra-se o que é que Neemias disse? Iria um homem como eu fugir. Mas alguns têm fugido aos problemas. Bom, muitas vezes nós temos que sacrificar, na obra de Deus, temos que sacrificar os nossos interesses materiais e pessoais. Mas nunca perdemos. Porque eu quero vos dizer mais uma vez esta tarde: com Deus ninguém perde. Amém. Com Deus só ganhamos. E mesmo que pareça uma perca, não é uma perca. É algo só aparente, porque na realidade com Deus só ganhamos. Onde eu tive o meu ministério evangelista, como já disse aos irmãos, eu passava muito tempo fora. E alguém veio para mim com uma conversa que foi como um punhal. Levanta o seu coração. Eu disse: você vai perder os seus filhos. Oh! Tu sabes que eu ando fora do meu lar, não para fazer turismo. Eu ando fora do meu lar para te servir. E não é para parecer que sim, é para servir. E tenho visto os resultados desse serviço. Porque centenas de pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. E dezenas, para não dizer mais, foram curados instantaneamente pelo poder de Jesus. Aleluia. Milagres tremendos. Glória a Deus. Não foi? Foi o pastor Lamar, foi curado aqui no... Não foi tu que disseste? Não, foi uma irmã que não podia ter filho, se o irmão falou da parte do senhor que ela ia ter, ela foi. Aqui. Aqui em... Foi ali no centro de congresso. Foi no centro. Mas é interessante, porque que estive aí em Soro, também num fim de semana, já em Soro. E uma irmã veio para dar testemunho e disse-me, foi a um chamulho, eu estive a pregar um chamulho, e ela não podia ter filhos. E eu orei por ela, e o Senhor curou-a, e a partir dali ela conseguiu engravidar e ter filhos. Mas o miúdo subiu ao púlpito e disse: pastor, eu estou aqui por sua causa. Eu disse: pá, cuidado. Mas na sua ingenuidade ele queria dizer que ele estava ali porque é a função da cura que o Senhor fez. Portanto, isto para dizer que foi como eu disse: Deus, tu sabes, guarda, Senhor, eu confio em ti. E isto que eu estou a ouvir não vai acontecer. E não aconteceu. Dois dos meus filhos, um é o pastor, que é atualmente o presidente da convenção. Outro é pastor nos Estados Unidos da América. E outro está assim, mas já foi ancião da Igreja em Lisboa. Eu não perdi os meus filhos. Glória a Deus. Amém. E, irmãos, servir a Deus. Amém. Quando nós sabemos que estamos a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Amém. Nunca é uma perca. Amém. Nem social,
nem material, nem familiar. Deus cuida de nós. E Deus, eu não perdi, Deus cuidou de mim sempre. É verdade, irmãos. É verdade. Que muitas vezes, com sacrifício, houve um Natal em que a minha mulher estava a ver no supermercado os carros cheios e ela não conseguia apenas algumas coisas. E nós oramos, Deus, tu sabes que nós. Depois foi o Natal que tivemos mais coisas. Nunca tivemos um Natal com tanta coisa. Veio o Peru, eu sei lá, veio de todo o lado. Porque Deus mostrou-nos que afinal o que parece, sabem, no mundo o que parece é, na obra de Deus, o que parece, muitas vezes, em que o mundo parece uma coisa, afinal é outra. Porque Deus muda as coisas e mostra-nos que aqueles que servem a Deus, seja a tempo inteiro ou a tempo parcial, o que eu quero dizer, eu conheço irmãos que estavam empregados e serviam a Deus, tinham o seu emprego e serviam a Deus a tempo parcial, mas eles tinham um horário que podiam sair e encontrar e fazer outro trabalho, ganhando mais ainda. Mas não queriam, porque aproveitavam esse tempo disponível para servir a Deus. Os irmãos acham que eles foram prejudicados? Não. Ninguém é prejudicado. Em Deus não há prejuízo. Não há, não. Amém. Então, outra situação, rapidamente, porque estamos a terminar, é coragem. Coragem. Irmãos, precisamos de coragem para servir a Deus. Amém. 1 Coríntios 16, 13, na nova versão internacional, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes. Para servir a Deus precisamos de coragem. Coragem para quê? Para suportar as adversidades. A obra de Deus tem adversidades. A obra de Deus, como já vimos, tem coisas difíceis às vezes, que é preciso coragem para enfrentá-las. É preciso coragem para suportá-las. É preciso coragem para ficarmos firmes. É preciso coragem para ser humildes. Outra coisa, é preciso coragem para enfrentar as críticas. Ninguém dá um pontapé no cão morto. Olham? Quem faz a obra de Deus está sujeito a críticas. Não escapa. Quem está ali em cima não escapa. E aqueles que estão cá embaixo a servir também não escapam. Por isso, quando criticamos o outro, apontamos, temos 4 a apontar para nós, não esqueçam. Todos que eles servem a Deus e críticam. Eu estou aqui hoje porque, pela graça de Deus, eu consegui enfrentar as críticas. Fui muito criticado. Sabe por quê? Houve um
pastor teve coragem, outros não tiveram. Mas pensaram dessa maneira. Veio para mim e disse: você não deve orar os doentes em público. Jesus. Porque em Portugal não era hábito fazer isso. Ah. Não,